Fala pessoal do canal Mais Direito, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero sinceramente que todos estejam muito bem. Vamos dar sequência aqui naquele bate-papo, naquela conversa que eu tenho publicado com bastante frequência a respeito das repercussões jurídicas do coronavírus no nosso cotidiano jurídico, no mundo jurídico. Quais são os direitos que nós temos, quais que nós não temos, quais são as alterações que nós estamos vivenciando em decorrência dessa pandemia que assola o mundo. Olha só, neste vídeo a gente vai conversar a respeito de viagens aéreas, passagens, hospedagens, locação de veículos, o que acontece com esses cancelamentos que estão vindo por tantas circunstâncias ruins. Para isso, eu convidei dois grandes profissionais, a professora Paula Cesarina, minha colega na FDCom, Faculdade de Direito de Contagem, e o professor Fabiano Macário, do Rio de Janeiro, para que a gente possa conversar um pouco sobre as repercussões desse mundo de viagens relacionado ao direito do consumidor. Vamos conversar um pouco com os dois? Vamos lá? Fabiano, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Por favor, nos dê sua opinião a respeito de possibilidade de mudança de passagem aérea, de cancelamento. Como que você está enxergando isso? Bom, desde o início da semana eu tenho defendido que o consumidor pode sim cancelar sua viagem por conta do coronavírus, tá? Desde quando o governador do estado do Rio de Janeiro decretou a antecipação das férias e a proibição de eventos públicos. Tá? Desde essa época eu venho falando que o consumidor poderia sim cancelar as suas viagens. Isso é em decorrência de uma regra prevista no artigo 6º, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, a saúde e a segurança. Tá? E agora, nos dias atuais, né, é indiscutível que o consumidor tem o direito de cancelar a sua viagem. Principalmente porque os nossos governantes estão determinando o fechamento, seus limites territoriais, prefeitos estão fechando o comércio, fechando rodoviárias. Então, quer dizer, o consumidor não tem como se deslocar para poder pegar um voo ou pegar um ônibus para poder fazer a viagem que havia sido contratada. Tá? E ainda tem um regramento novo foi editado através de uma medida provisória número 925 de 2020, que ela dispõe sobre as medidas emergenciais das empresas de aviação enquanto houver a pandemia do coronavírus. E essa medida provisória, ela prevê que as passagens aéreas adquiridas até 31 de dezembro de 2020, o consumidor pode, nesses casos, ele pode pedir o reembolso do valor pago, tá? E o prazo para esse reembolso é de 12 meses. Tá bem? Se o consumidor não quiser o reembolso, ele tem direito também de pedir um crédito para que esse crédito fique à sua disposição pelo período de 12 meses. Tá bom? E tudo isso sem qualquer tipo de penalidade, a empresa não pode cobrar qualquer tipo de multa. Tá? Mas é importante que o consumidor formalize esse pedido perante a agência de turismo ou a empresa de aviação aérea. Tá? E ele anote o protocolo, guarde um comprovante, guarde um e-mail, etc. Ok? Fabiano, muito obrigado. Paula, vamos ouvir de você agora, por gentileza. Qual que é a sua opinião a respeito da possibilidade ou não de cancelamento de pacotes de turismo ou de passagens aéreas? Por favor. Então, Franco, no que tange a questão do serviço aéreo, dos contratos firmados com empresas aéreas, voos, pacotes, foi publicada no dia 18 de março agora, de 2020, a medida provisória 925, que tenta regulamentar toda essa questão relativa ao transporte aéreo com essa pandemia do coronavírus. O que nós podemos perceber é o seguinte: ali ficou decidido que pessoas com voos marcados, pacotes aéreos, terão o prazo de até 12 meses após a data do voo para remarcar esse voo. Se elas optarem por essa remarcação, elas terão 12 meses para remarcar e ficarão isentas das multas e penalidades.
Caso contrário, se elas preferirem o reembolso, poderão ter sim esse reembolso, que também terá a companhia aérea até 12 meses para reembolsar a quantia. Só que nesse caso, poderão ser cobradas multas e penalidades de acordo com o serviço contratado. Então, aí vai depender de qual tarifa que você contratou aquele serviço. Então, resumindo, tinha um voo, foi cancelado, perdi por causa dessa pandemia do coronavírus. O que posso fazer? Primeira opção, posso remarcar o serviço até 12 meses após a data do voo e aqui nenhuma multa nem penalidade será aplicada. Ou posso pedir o reembolso. Nesse caso, você também poderá ter o reembolso em até 12 meses, mas multas e penalidades poderão incidir. Ok? Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado, Fabiano. Muito obrigado a ambos por esses esclarecimentos. Muito obrigado a você que está aí. Mas ainda não interrompi. A gente vai falar um pouquinho ainda desse assunto, porque esse assunto realmente é muito importante. Vamos lembrar que essa medida provisória 925, ela se refere especificamente às passagens aéreas numa tentativa real de dar fôlego às companhias aéreas. Porque nós sabemos que em quarentena todos temos que ficar... temos que transitar menos e, obviamente, as viagens aéreas são um ponto de aglomeração, são um ponto de concentração de pessoas que, tomara que não estejam, mas se estiverem contaminados, contaminam várias outras. Então, as companhias aéreas, sem dúvida nenhuma, foram muito prejudicadas por isso, assim como as empresas de turismo de forma geral. Mas essa medida provisória, ela é direcionada diretamente para as companhias aéreas, que permite você, como consumidor, reaproveitar a sua passagem, o valor, o crédito que você pagou em outra viagem pelo prazo de 12 meses. Por outro lado, se você quiser o reembolso em dinheiro, esse reembolso vai ser pago até o período de 12 meses também, mas nisso, conforme está estabelecido no artigo 3º, podem ser aplicadas as regras contratuais. Lembrando que as tarifas de embarque sempre terão que ser totalmente reembolsadas, tá bom? Então, enquanto você fizer uma remarcação, você utiliza completamente o dinheiro que você utilizou. Por outro lado, se você, de acordo com a medida provisória, tá, gente? De acordo com a medida provisória, se você resolver pedir o reembolso, pode ser que você tenha uma perda de alguma coisa relacionada ao contrato e a tarifa que você pagou naquela passagem aérea. Por outro lado, essa medida provisória não se aplica às agências de turismo, não se aplicam às redes hoteleiras, não se aplicam às locadoras de veículos. Por isso se aplica de maneira muito clara e muito nítida as regras que o Fabiano mencionou do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. E esse fundamento talvez possa servir como fundamento, como apoio, como suporte para que eu obtenha o reembolso integral dos valores pagos. Obviamente isso é algo que demanda interpretação e, como demanda interpretação, pode ser submetido ao Poder Judiciário. Na verdade, tudo pode ser submetido ao Poder Judiciário, mas com menos segurança do que, por exemplo, a norma do reembolso, a norma de reprogramação do ticket aéreo, tá? Então fique atento a essas informações que eu passei. Se você tem alguma dúvida em relação a direito do consumidor, escreve aqui embaixo. O que eu estou fazendo, como as dúvidas estão sendo muitas e muito variadas, eu estou tentando coletar o máximo dessas dúvidas e postar vídeos respondendo às perguntas formuladas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouco. Se ajudou, por favor, dê sua curtida, compartilhe com quem você acha que precise. E não deixe de se inscrever no canal, porque às vezes, se essa dúvida não foi uma dúvida tua, existem outras que são postadas aqui com uma certa frequência que talvez te ajude, tá bom? Um abraço forte à distância e até o próximo vídeo.